Meu nome é Lucas e eu tenho 8 anos. Nas aulas de ciências estamos estudando sobre as plantas e eu amo cactos. Pai, olha o que eu achei e ela tem. Lucas, quantas vezes eu já te mandei parar de viadagem? Moletom, Júlia Azevedo. Capítulo Ele. Eu tinha um tio meio estranho, sabe? Ele sofria de uma doença renal. Rins policísticos. É um nome esquisito, mas eram cistos que surgiam em seus rins e que podiam levar à sua perda total após algum tempo. Os recursos aqui não eram tão avançados, e nós não tínhamos muito dinheiro para investir em um tratamento mais sofisticado. Então aguentávamos tudo isso na medida do possível. Algumas pessoas, quando estão frágeis, buscam refúgio na família. Já esse meu tio se afastava mais e mais à medida que seu problema de saúde progredia. Acho que ele devia se sentir culpado e não queria causar nenhum problema para nós. E ninguém entendia realmente o motivo disso. Minha família sempre fez aquelas reuniões típicas no final de cada ano. E a de 2 anos atrás ainda aparecem lampejos aleatórios na minha cabeça. O ambiente é o mais clichê que você pode imaginar quando o tema é reuniões familiares. Uma mesa farta com diversos tipos de comida, tios reunidos para falar mal de times de futebol e da política atual do país, crianças brincando e gritando na sala de estar. A única diferença desse ano para os outros é que esse meu tio esquisitão finalmente resolveu dar as caras, e esse foi o assunto principal dos cochichos e das fofocas entre a mesa. Mesmo num ambiente acolhedor, sempre há aquela pessoa que se sente deslocada. E como sempre, eu acabava recebendo o prêmio de maior antissocial da família. Mas não era culpa minha. Eu realmente me esforçava mais. Enfim, dessa vez eu não estava sozinho. Provavelmente devido ao seu longo isolamento e por saber que era secretamente o centro das atenções, meu tio decidiu dividir esse fardo comigo, se sentando no mesmo sofá em que eu estava. Eu sentia que ele estava buscando qualquer motivo que fosse para puxar assunto comigo, mas nunca fomos muito próximos. Então fiquei conversando no celular com uma amiga minha chamada Amanda, uma das únicas pessoas de minha sala que eu ainda suportava. Conversando com a namorada para aliviar o tédio, disse meu tio, tentando se enturmar, assim como eu tinha previsto. Não, tio, eu não namoro ela, respondi com uma risada desconfortável. É só uma amiga, e olha, precisaria conversar com mais uns 20 amigos para aliviar o tédio que é este lugar. Apesar dele estar bastante calado e de se isolar o tempo todo, e de todos, eu meio que o entendia. E até tentei ser amigável com essa tentativa de conversa que ele iniciou. Talvez ele fosse uma versão mais velha de mim e eu não sabia? A autoidentificação me atingiu mais do que o esperado. O problema é que o assunto morreu e o clima de desconforto triplicou. Voltei para o meu celular e ele continuou olhando para o movimento das crianças brincando de esconde-esconde pela sala. Até que depois de uns 30 minutos de silêncio constrangedor, ele decidiu falar comigo de novo. Ei, você fala inglês? Tropeço um pouco em algumas palavras, mas posso me considerar fluente. Respondi curioso para saber a intenção de sua pergunta. É... Bem, é porque eu tenho uma coisa para conversar com você. Ele deu um longo suspiro e parou por alguns segundos olhando para baixo. Você não precisa se preocupar. Somos os únicos que falam inglês nessa sala. Então tem algo que eu queria te falar. Já faz muito tempo, mas nunca tive chance. Eu acho que em todos esses anos eu estava tentando correr de mim mesmo, Lucas. Mas eu estou morrendo. E eu sei que não tenho muito tempo. E tá, eu vou ser direto com você. Eu sempre te observei. Apesar de você ser tímido e isolado de todos, sempre vi algo em você que é grande, maior do que eles possam conter, maior do que você pode imaginar e negar para si mesmo. Você não precisa mentir para si, como eu fiz. Sei que no meu caso era algo ruim, mas faça suas próprias escolhas, Luca. Não escute o que seus familiares ou qualquer outro te diga para ser. Seja o que você quiser e, acima de tudo, tenha orgulho de si mesmo. Eu quero falar com você mais tarde, pessoalmente, ok? Eu não tive nenhuma reação para demonstrar nesse momento. Suas palavras foram como um alarme tocando em minha cabeça, me despertando para algo que eu nunca quis durante toda a minha vida. Eu não tive nenhuma reação para demonstrar nesse momento. Suas palavras foram como um alarme tocando em minha cabeça,
Me despertava para algo que eu nunca quis durante toda a minha vida. Ele me olhou nos olhos e riu enquanto me via tentando processar tudo. Enquanto eu ainda balbuciava algo e tentava elaborar uma resposta, meu tio pegou sua mochila, uma caixa com alguns docinhos e saiu. O que ele queria dizer com isso? Será que ele sabia coisas sobre mim que mesmo eu evitava conhecer melhor? Será que ele sabia coisas sobre mim que eu mesmo evitava conhecer melhor? Essa pergunta martelava na minha cabeça dia após dia, e eu não me sentia bem com isso, sabe? Todos me diziam que eu era errado, então acabei aceitando isso. E eu tinha medo de estar errado, de não me encaixar. Por isso eu recusei todas as ligações que esse meu tio fez para mim durante esse tempo. Eu não queria aceitar que ele estava certo. E o que ele fez? Perguntou Pedro, interrompendo a história como uma criança curiosa. Ele não fez nada, Pedro. Respondi enquanto abaixava a cabeça, provavelmente sentindo todo o peso voltar às minhas costas. Sei que vai soar clichê ou uma tragédia típica de algum livro do John Green, mas 2 meses atrás ouvi minha mãe falando ao telefone que encontraram ele morto em seu apartamento. Isso me doeu de uma forma que você nem imagina. Eu ignorei, sabe? E se ele tivesse sido a pessoa que conheceu verdadeiramente a minha essência, antes de mim, até mesmo de mim, talvez eu fosse uma pessoa totalmente diferente hoje em dia. Às vezes eu me olho no espelho e fico preso nesse ciclo repetitivo de questionamentos introspectivos, e sempre chego nesse ponto. Talvez eu fosse uma pessoa totalmente diferente hoje em dia. Mas sei lá, olhando para você, no fim das contas, talvez tudo aconteceu de forma que realmente deveria acontecer.